No capítulo 3, nós leremos do verso 14 ao verso 16. E hoje, irmãos, pela primeira vez, eu não farei a exposição até o verso 16, mas eu farei até o verso 15 hoje. E aí, na semana que vem, nós retomaremos, então, a exposição desse texto, ouvindo a exposição do verso 16. Porque nós vamos perceber que Paulo aqui ele fala algo extremamente importante para as nossas vidas e que nós precisaremos estar atentos às orientações de Paulo para nós entendermos então aquilo que Paulo tem a nos ensinar. 1 Timóteo, no capítulo 3, nós leremos no verso 14 ao verso 16, a santa e bendita palavra do Senhor que nos diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Até aqui, irmãos, a palavra do Senhor. Nós vamos nesse momento orar mais uma vez, pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de podermos cultuá-lo, de podermos, ó Deus, estarmos em tua casa, de podermos, ó Deus, estarmos reunidos para aprender como convém servir o Senhor, para aprender como ser uma igreja de forma bíblica. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor neste momento, ilumine o nosso entendimento, para que a pregação da tua palavra possa nos transformar. Mais do que simplesmente nos acumular informações, que a tua palavra possa transformar o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estava passando esses dias o dedo naqueles stories do Instagram e ali observando uma das publicações, de repente alguém estava mostrando aquilo que era os benefícios e aquilo que poderia acontecer de malefícios e prejuízos em relação ao viajar dentro de um cruzeiro. E ali, passando aqueles stories, foi interessante perceber que dentre das coisas que eles diziam que era perigoso quando estava navegando dentro de um cruzeiro, era o acontecimento de ser surpreendido por uma grande tempestade. E ali, então, mostrando algumas desses vídeos e algumas das coisas que aconteciam, foi possível perceber a agonia que provavelmente o capitão do navio ele estava naquele momento. Provavelmente ele estava sem nenhum tipo de orientação, e ele estava provavelmente à procura de um marco referencial para que ele não ficasse à deriva e não fosse levado para distante da rota. E ali em uma dessas tempestades, de repente, foi mostrado um farol. E por meio daquele farol, daquela luz que estava ali rodando, o marinheiro que ali estava pôde encontrar uma referência para o seu trajeto. E ele, que até então poderia pensar que estava vagando à deriva, ele pôde ter um marco referencial para que ele soubesse para onde conduzir a embarcação. Queridos, em muitas maneiras, e o que nós veremos hoje, é que a igreja é este farol para a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela está confusa, ela está sendo agitada por todo tipo de ondas, distorcendo a verdade, fazendo com que aparentemente a sociedade tenha a impressão de que esteja rodando à deriva, mas o Senhor deu à igreja, e é isso que Paulo vai tratar nesse texto. Paulo vai mostrar qual é o papel da igreja neste mundo em que nós estamos vivendo. E é por essa razão que o tema que eu escolhi para a exposição dessa noite é a igreja e o seu compromisso com a verdade. O que nós veremos Paulo orientando a Timóteo aqui sobre o que é a igreja e qual deve ser a maneira como a igreja deve ser conduzida em relação à sua relação com a verdade. Nós estamos, para aqueles que estão me ouvindo pela primeira vez,
nós estamos ouvindo uma exposição sequencial dessa carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nesta carta que Paulo está orientando como Timóteo deveria agir, para que ele então voltasse à igreja para os trilhos da palavra do Senhor. Alguns falsos mestres haviam adentrado na igreja e haviam feito uma grande confusão. Então agora Paulo vai dar para Timóteo as características de uma igreja segundo a Escritura. E é isso que nessa noite nós vamos ser conduzidos pelo apóstolo Paulo então. E a primeira coisa que nós vemos nesse texto, no verso 14 e na primeira parte do verso número 15, meus irmãos, é que a igreja do Senhor deve obedecer à verdade. Perceba que a implicação direta deste ponto para as nossas vidas é que Paulo tinha a plena convicção de que a Escritura seria suficiente para orientar a igreja em como a igreja deveria se portar. Paulo sabia que se a igreja fosse bíblica, ela não teria dificuldade alguma para ser revitalizada. Paulo sabia que se a igreja resgatasse as características que a própria palavra do Senhor lhe havia estabelecido, aquela igreja poderia voltar para os seus melhores dias. E é por isso que ele começa combatendo e orientando Timóteo a combater os falsos mestres, orienta o culto ao Senhor, orienta quem devem ser os oficiais da igreja do Senhor. E agora Paulo vai dar orientações sobre o que é a igreja. Mas veja que no verso 14, Paulo começa dizendo assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. Então perceba que Paulo está dizendo para Timóteo aqui: olha, Timóteo, estas coisas, o verso começa assim, mas que estas coisas são essas? Ao que o pronome demonstrativo está se referindo aqui, meus irmãos? A tudo aquilo que foi dito anteriormente, sobre como lidar com os hereges, sobre como a igreja deveria se portar no seu culto público. Então Paulo está dizendo, tudo isso que eu estou te orientando, eu estou escrevendo, Timóteo, a ti. E por que Paulo está fazendo isso? É óbvio que Timóteo sabia quem era o destinatário desta carta. Ele tinha a convicção de que estava sendo escrito para ele. Mas por que é que Paulo enfatiza isso, meus irmãos? E a tônica de Paulo é para que Timóteo tivesse a convicção de que essas decisões que ele deveria tomar, muitas delas que seriam desconfortáveis para a igreja de Éfeso, não era algo que ele apenas havia escolhido por ele próprio. Na verdade, Paulo o estava orientando a agir assim. E se você olha para o verso 21 do capítulo 6, isso fica ainda mais evidente, porque Paulo fala diretamente à igreja, o que nos leva a entender que esta carta que foi destinada prioritariamente a Timóteo, deveria ser lida a toda a igreja, para que toda a igreja do Senhor soubesse que Paulo estava orientando esta igreja sobre como ela deveria se portar. Mas veja que Paulo aqui diz que o desejo dele era ir estar com Timóteo e a igreja. Paulo está dizendo que ele estava escrevendo essa carta, mas o verdadeiro desejo dele era estar lá. Ele queria pessoalmente estar com a igreja e com Timóteo para poder pastorear aquela igreja. E Paulo diz que ele queria rapidamente, ou seja, Paulo tinha a convicção que o estado da igreja era algo que precisava ser moldado rapidamente. E é por isso que Paulo sabia que ele não poderia demorar muito tempo. Mas veja que o verso número 15, Paulo diz assim, para que, se eu tardar. Então Paulo sabia, meus irmãos, que esse era o desejo. Ele queria estar lá. O desejo do coração dele era que ele próprio orientasse a igreja. Mas Paulo sabia que o coração dos homens fazem planos. Salomão nos orienta isso em Provérbios, no capítulo 16, quando no verso 1, no verso 6 e no verso 9, ele diz que é próprio do homem fazer planos. Mas só que a resposta final das nossas vidas, elas não acontecem da maneira muitas vezes como a gente quer. Porque quem destina os nossos passos é o Senhor. Então Paulo queria estar lá, mas ele não tinha o controle de todas as circunstâncias para dizer para Timóteo, olha Timóteo, eu estou entrando no navio tal, daqui a tanto tempo eu estou aí. Ele diz, eu quero ir, mas pode ser que esse tempo seja postergado por alguma circunstância. Então Paulo fala, mas se isso acontecer,
se eu não conseguir ir, se tiver um intervalo de tempo grande, o que você precisa entender, Timóteo? Você precisa saber como você deve lidar com a igreja do Senhor. E é isso que Paulo está mostrando. Por que é que essa carta foi escrita, meus irmãos? Para que Timóteo soubesse como ele deveria agir. E lendo essa carta, principalmente esse versículo 14 e o versículo 15, para preparar esse sermão, meus irmãos, eu comecei a louvar a Deus. Sabe por quê? Porque hoje a gente procura, às vezes, tantos livros para nos orientar sobre o que nós devemos fazer para que uma igreja seja revitalizada. Quais são os passos que nós devemos tomar para que uma igreja volte para os seus melhores dias? Quais são os segredos de uma igreja de sucesso? Às vezes a gente gasta tanto tempo lendo a coisa, quando diante de nós temos o melhor de todos os tratados eclesiológicos de como uma igreja deve se portar. Então Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, ainda que eu não chegue, ou ainda que eu demore, não se preocupe. Pegue a palavra do Senhor, pegue essas orientações que eu estou te dando e comece a aplicar na vida da igreja. Comece a combater as divisões doutrinárias que há dentro da igreja. Não perca tempo. Comece a tratar isso com a seriedade que precisa ser tratado. Timóteo, lembre a igreja sobre a importância da oração. Timóteo, mostre que na igreja do Senhor, apesar de todos terem o mesmo valor, não são todos que devem representar a igreja em oração e diante da igreja, diante do Senhor. Timóteo, lembre que todos os homens podem pleitear o oficialato, mas existem características e qualidades para os presbíteros e para os diáconos, que devem ser um modelo para a igreja do Senhor. Então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, comece, faça isso, não fique esperando eu chegar aí, não conduza a igreja com base nas suas preferências pessoais, não faça de acordo com o que você acha que deva ser feito, olhe para a palavra do Senhor e trate a igreja com a palavra do Senhor. Queridos, quão importante isso é para nós hoje. O quanto isso para o nosso coração é calentador. O quanto isso para o nosso coração traz a esperança de sabermos que nós podemos desfrutar dos melhores dias da igreja do Senhor se nós nos submetermos às orientações da palavra do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo. Timóteo, eu estou enviando essa carta para que nesse interregno você comece a colocar a igreja no devido lugar. E veja que Paulo ele vai terminar essa parte do versículo 15, dizendo que Timóteo deveria estar ciente de como é necessário. Veja, é a terceira vez que o verbo traduzido por é necessário, ele aparece em Timóteo. Ele apareceu quando Paulo fala sobre as características dos presbíteros. E ele diz, Timóteo, é necessário essas e essas características que a igreja olhe para o presbítero e identifique. Depois Paulo falou, é necessário também, Timóteo, que a igreja, que aqueles que serão os oficiais da igreja, tenham testemunho dos que estão de fora da igreja, para que a igreja não seja surpreendida com uma acusação contra um dos seus líderes. E agora Paulo repete, é necessário, Timóteo. E o que é necessário? Que ele saiba como se deve proceder na casa de Deus. Essa expressão casa de Deus aqui, meus irmãos, ela também já apareceu anteriormente. Ela apareceu, por exemplo, no versículo 4 e no versículo 5, quando falou que o presbítero precisa governar bem a sua casa. E ela apareceu no verso 12, quando Paulo falou que o diácono precisa governar a sua casa. Então veja como que Paulo ele vai amarrando as informações que ele está dando, porque ele diz, se ele não consegue cuidar de uma micro-igreja, que é a sua própria casa, ele não vai cuidar da casa de Deus, que é a maneira como o próprio Senhor se refere à igreja dele. Calvino, quando ele comenta esse texto, ele diz assim, meus irmãos, os pastores são como os despenseiros a quem Deus tem confiado a incumbência de governar sua casa. Se um homem é responsável por uma grande família, então ele deve trabalhar dia e noite com grande diligência para que nada saia errado em função de algum descuido, inexperiência ou negligência. Se tal cuidado é indispensável em relação a meros seres humanos, quanto mais em relação ao Criador deles.
Então o que Paulo está dizendo é, olha, se é necessário que ele governe bem a casa dele, ele precisa replicar essa boa gestão do seu lar, na maneira como ele cuida da casa do Senhor. Mas veja que o último verbo que aparece aqui, que fala de proceder, ele traz a ideia de algo que literalmente será conduzido para fora, para volta, ou conduzido de volta. Porque ele é composto de uma palavra que ela é prefixada no grego, que traz a ideia de volta, e uma segunda palavra que traz a ideia de virar. Então olha o que Paulo está dizendo, perceba o que Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, a igreja de Éfeso está indo por um caminho que não é o caminho que ela deveria estar sendo conduzida. Os falsos mestres entraram dentro da igreja e fizeram com que a igreja se perdesse. A igreja virou uma verdadeira bagunça. Mas qual que é o seu papel agora, Timóteo, como pastor da igreja? É devolver a igreja para os trilhos da palavra de onde ela nunca deveria ter sido tirada. Então perceba que o que Paulo está orientando a Timóteo aqui, meus irmãos, é algo extremamente profundo, não é algo banal. Não é simplesmente uma opinião. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, você precisa voltar à igreja de Éfeso para os trilhos da palavra de Deus, para que ela volte a ser a igreja que outrora ela havia sido. Perceba, queridos, e aplicando isso para a nossa vida, perceba que até nesse possível tardar de Paulo, Deus ainda está governando a sua igreja. Porque veja, se Paulo tivesse conseguido ir rapidamente a Éfeso, nós não teríamos essa carta. Mas veja que até na condução do tempo, o Senhor ele é sábio. O Senhor faz com que Paulo tenha essa preocupação com o postergar da sua ida, e recomenda a Timóteo como ele deveria se conduzir. Por isso que um cristão, meus irmãos, ele sob hipótese nenhuma, nem nas coisas mais mínimas da sua vida, ele pode pensar que a vida dele é um acaso, porque não é. Tudo o que acontece na vida de um cristão, acontece para a glória de Deus. Tudo. As coisas que para nós às vezes são insignificantes, as coisas que às vezes são difíceis, mas é o Senhor quem está conduzindo a igreja. E Paulo, ciente disso, de que ele não tinha o controle da história, ele escreveu essa carta. E até hoje, meus irmãos, nós somos beneficiados por ela. Até hoje nós somos orientados por ela. E por isso, querido, ainda que nós, como cristãos reformados que somos, nós tenhamos subscrições confessionais e vários teólogos que nós respeitamos, nenhum deles tem o mesmo valor que a palavra do Senhor para nos orientar. Esses documentos nos auxiliam, eles têm o seu valor, nós os subscrevemos, mas é a palavra do Senhor que nos orienta, é a palavra do Senhor que nos conduz, é a palavra do Senhor que deve sempre nos ensinar como é que nós devemos viver para a glória de Deus. E veja que interessante, é exatamente isso que os nossos símbolos de fé professam. A única regra de fé e prática do cristão é a palavra de Deus. O breve catecismo enfatiza isso na sua segunda pergunta, quando diz que a palavra de Deus, que se acha nas escrituras do Antigo e Novo Testamento, é a única regra que Deus nos deu para nos orientar na maneira de o glorificar e gozar. Então o que nós temos diante de nós aqui não é um texto casual, muito pelo contrário, é um Deus santo, um Deus justo, um Deus eterno, que está dizendo para Timóteo como é que Timóteo deveria conduzir a igreja, e que diz para nós hoje. Mas queridos, vocês acham que foi fácil para Paulo, ou para Timóteo fazer o que precisava ser feito? Vocês acham que não foi doloroso para a igreja de Éfeso ter que lidar com tudo aquilo que estava errado e precisar voltar aquilo de volta para os trilhos da palavra do Senhor? Eu me lembro que quando a gente era menino, né, a gente às vezes correndo, caía, esfolava o joelho, e a gente ia contar para o pai e para a mãe que aquilo estava doendo. E de repente a gente não sabia se doía era o machucado ou se era o remédio que ia passar na gente. Né? Aquele mertiolate da geração mais antiga lembra disso, né? Aquilo ardia, que eu vou te falar uma coisa, não era brinquedo. Mas, quando o mertiolate era passado, o que ele fazia? Ele ajudava no processo de cicatrização.
Ele era um antisséptico que ele ia limpando aquela ferida e auxiliando no processo de cicatrização. Queridos, a palavra do Senhor é como esse remédio. Desculpe a imperfeição da analogia, mas a palavra do Senhor ela é assim. Às vezes, no momento em que ela é pregada, ela traz a dor, o desconforto. Às vezes ela nos desafia, mas a palavra do Senhor ela é como um remédio eficaz. Ela restaura. Ela coloca cada coisa no seu devido lugar. E é por isso que, irmãos, por mais desafiador que seja, nós não podemos nos acostumar com aquilo que está errado. Nós não podemos achar melhor permanecer como estávamos, porque aquilo era mais confortável, porque a palavra do Senhor nos desafia. Se nós quisermos uma igreja madura, uma igreja bíblica, uma igreja saudável e que cresça, nós precisaremos ser tratados pela palavra do Senhor. Nós precisaremos que o remédio da palavra do Senhor seja derramado dentro dos nossos corações. E é por isso que Paulo está lembrando a Timóteo: Timóteo, você é só o pastor desta igreja, mas o dono da casa é Deus. Conduza a igreja não com base nas suas próprias convicções. Conduza a igreja conforme a palavra do Senhor. E é por isso que a primeira coisa que a gente aprende nesse sermão, meus irmãos, é que a igreja deve obedecer à verdade. Mas não é somente isso que Paulo vai nos mostrar sobre o papel da igreja e o seu compromisso com a verdade. Porque agora Paulo fala que a igreja deve defender a verdade. Olha que o verso número 15, a sua parte final, ela nos diz. Então ele diz que Timóteo deveria estar ciente de como ele deveria proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Queridos, além de viver conforme as orientações da palavra do Senhor, a igreja também deveria estar pronta para defender a verdade. É interessante que Paulo aqui ele começa com o termo eclesia. E o termo eclesia, que é um termo popularizado, e nós sabemos muito bem o que aquilo significa que ek vem de uma preposição que significa de dentro para fora, eclesia, que traz a ideia de chamar, que vem do verbo kaleo do grego. Então, o que Paulo está dizendo com igreja? Ele está se referindo àqueles que foram chamados por Deus do mundo para se unirem e viverem para a glória de Deus em um ajuntamento solene. Então aqui Paulo está se referindo àqueles que são verdadeiramente cristãos, que ele diz que pertencem a Deus. Então Paulo está enfatizando isso. Esse povo que foi chamado do mundo para fora para viver em santidade, para viver em separação de vida, nós não fomos chamados para viver como a gente quer. Há orientações do Senhor sobre a forma como nós devemos viver. E aqui Paulo fala que esse Deus, ele é um Deus vivo. Queridos, essa realidade da igreja servir a um Deus vivo tem sido muito desafiador em muitos contextos. Sobretudo, principalmente após ali no século XVI e XVII, quando surge a chamada filosofia do deísmo. O que a filosofia deísta ela entende? O deísmo entende que se Deus criou todas as coisas, ainda que ele tenha criado, pode ser que ele criou ou não, esse Deus como um relógio mecânico, ele deu cordas nessa criação que ele fez, e agora ele não interfere mais nesse mundo que ele criou. Então a ideia do deísta é que Deus, na sua melhor hipótese, ele é simplesmente um supervisor do que acontece no mundo, mas ele não interfere no que está acontecendo ali. O deísta, ele acredita sim. Isso foi piorado quando o naturalismo ele vai se aprofundar, porque um dos filósofos naturalistas daquele tempo, o Lamartine, ele diz que a existência de Deus é algo que não tem nenhum valor significativo. Então, o naturalismo simplesmente ignora completamente e até nega que Deus ele exista. E aqueles que acreditam nisso, colocam Deus simplesmente numa esfera religiosa. Então, o que eu faço na minha vida não importa, porque Deus está preocupado, na melhor das hipóteses, com aquilo que eu faço no domingo à noite. E nem é no domingo o dia todo. Porque para muita gente, o domingo ele não é um dia santo do Senhor. Ele é um dia como qualquer outro para ser gasto como se quer.
E aqui a gente percebe que essa influência de uma desconsideração de um Deus que interfere na soberania, ela entrou dentro das igrejas. E muitas igrejas, então, a partir desse momento, começou a ser tratado de forma irrelevante. É por influência de pensamentos como esses que existem pessoas que hoje que acreditam ser possível ser cristãos sem nenhum parâmetro para julgar as suas próprias vidas. Por isso que a gente vê igrejas que são completamente desorganizadas em sua estrutura, na maneira como são geridas, porque parece que esse Deus está tão distante, que ele está tão pouco preocupado com tudo o que acontece, que ele se satisfaz com o resto do que nós temos a oferecer para ele. Mas, queridos, Paulo está nos dando uma boa notícia aqui, e para algumas, desesperadora. Deus não está morto, ele está vivo. Ele está governando a igreja dele. Ele é Senhor sobre tudo o que nós fazemos. Veja, nós estamos vendo Timóteo falando, Paulo com uma preocupação de um atraso de tempo. Mas ele sabia que isso também estava sujeito à vontade soberana de Deus. O breve catecismo, na sua pergunta número 5, ele diz que só há um Deus vivo e verdadeiro, que é o Deus que nós nos reunimos semanalmente para adorar. O Deus que não interfere em nada, um Deus que não pode fazer nada, um Deus que é adorado sem coordenar e governar nada, são os falsos deuses, que como nós lemos no texto de Jeremias, no capítulo 10, para que eles sejam movidos ou transportados de um lado para o outro, alguém tem que carregar. Porque o salmista nos lembra, eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm bocas, mas eles não falam. Mas o nosso Deus, ele não é assim, meus irmãos. O nosso Deus continua a cuidar da casa dele. E tudo o que nós fizermos, e tudo o que a gente faz diante dos olhos daquele que não pode ser ofuscado. Ninguém pode esconder de Deus. É bobeira quando a gente está passando por algum problema na nossa vida, ao invés da gente procurar a quem a gente ofendeu, ou às vezes a gente procurar ao nosso pastor e à liderança da igreja para confessar os nossos pecados, nós fingirmos que está tudo bem, porque não está, irmãos. Deus está vendo. Ele governa o mundo. Por um outro lado, isso é o que nos dá a confiança e a tranquilidade de saber que nós não estamos dentro de um barco à deriva. Nós temos um Deus que está conduzindo a nossa história. Tudo o que acontece na nossa vida é esse Deus vivo que está agindo, está conduzindo a história para o curso. Nós que somos cristãos, nós não fechamos com esses filósofos deístas ou naturalistas que acreditam que a história nem sequer tem um propósito. A história para nós, ela está caminhando para um desfecho. A história está caminhando para o desfecho, que é aquele que será descrito no verso 16, Cristo Jesus é o vencedor dela. Nós já sabemos o final da história. Cristo já venceu. E é por isso que o que Deus está fazendo hoje é conduzindo essa história, é conduzindo a igreja dele para a glória dele. Portanto, queridos, Deus não é um princípio abstrato. Deus não é um princípio teórico. Deus é aquele que é vivo e que governa todas as coisas para a glória dele. E qual que é o papel da igreja diante disso, então? Paulo diz, em primeiro lugar, que a igreja, ela é, além de ser a casa de Deus, a igreja de Deus, ela é a coluna da verdade. A coluna que Paulo está descrevendo aqui, meus irmãos, ela se remete àquelas colunas que dão sustentação para a construção. São aquelas colunas que fazem com que uma construção ela não seja abalada, que mantenha uma construção em pé. Então, quando Paulo fala que a igreja ela é a coluna, ela é o pilar da verdade, Paulo está dizendo que no mundo confuso, no mundo perdido, como nós já vimos, onde não se sabe descrever o que é uma mulher, porque a ideologia cegou o entendimento a tal ponto que parece que a biologia é insignificante. No mundo em que aparentemente não existe verdade, a igreja do Senhor é o pilar, é o que sustenta a verdade, é o que continua chamando de pecado o que é pecado.
É o que continua condenando o que tem que ser condenado. Ainda que isso nos custe a liberdade, ainda que isso nos custe a vida, ainda que isso nos custe o que for. Mas a igreja do Senhor, ela é a coluna. Ela é o fundamento da verdade. E Paulo ainda diz que a igreja também é o baluarte, que traz a ideia de fundamento. É por meio da igreja, queridos, que a gente consegue enxergar o porquê é que nós fomos criados por Deus. O mundo está vagando à procura de respostas que nós temos para dar. O cristão não precisa viver ansioso. Um cristão não precisa viver desesperado. Um cristão não precisa ficar preocupado quanto ao seu futuro. O que o cristão precisa fazer é descansar na convicção de que Deus o está conduzindo. Literalmente, irmãos, a palavra verdade traduzida aqui é aleteias, que traz a ideia de algo que não pode ser desconstruído. A igreja foi chamada pelo Senhor para que a verdade seja defendida aonde quer que ela seja colocada. Ainda que o mundo seja confuso, queridos, a igreja do Senhor, ela não pode ser. Ainda que o mundo não consiga ter um padrão objetivo para avaliar a sua vida e a maneira como eles se portam, a igreja do Senhor, ela não pode ser assim. O que Paulo está mostrando para nós, queridos, enquanto igreja, é que nós somos a esperança do mundo que está à procura de um sentido para as suas vidas. Nós temos a verdade. E o triste é que, em muitos cenários por aí, essa verdade tem sido obscurecida. Pessoas que têm deixado de pregar a verdade por medo de ofender alguém. Pessoas que não têm dito a pecadores que o que eles precisam é de Cristo, para que os pecadores não se sintam ofendidos. Mas o papel da igreja, meus irmãos, é continuar pregando, é continuar falando a verdade, é continuar defendendo a verdade. E isso, queridos, não é só aqui dentro. Os nossos universitários, ao entrar dentro das universidades, precisam se lembrar que Cristo também é Senhor da vida acadêmica nossa. É emblemático que Abraham Kuyper, quando ele funda a Universidade Livre de Amsterdã, ele não se preocupa em fundar simplesmente mais uma escola de teologia, como muitas outras que já haviam. Kuyper vai fundar uma universidade. E é no seu discurso inaugural que Kuyper vai dizer uma frase que se tornou conhecida em muitos contextos, quando Kuyper diz que não há um centímetro sequer do mundo que Cristo não possa dizer, isto é meu. Não há um centímetro sequer do mundo em que Cristo não seja Senhor disso. E Kuyper está falando isso num contexto acadêmico. Kuyper está falando isso num contexto em que a verdade ela é tratada de forma relativizada. Paulo está falando isso num contexto onde aparentemente a pluralidade de ideias deve ser observada. E Kuyper está dizendo, queridos, a igreja precisa ser colocada lá para que a verdade seja dita. Para que os nossos universitários saibam que Nietzsche está errado ao dizer que Deus está morto, que não há propósito para a vida. A igreja foi colocada pelo Senhor para defender a verdade, aonde quer que ela esteja. Seja num culto público, seja como universitário, seja dentro dos nossos trabalhos, a igreja tem que defender a verdade. A igreja precisa pregar a verdade. A igreja precisa anunciar a verdade. Queridos, aplicando isso às nossas vidas. Meus irmãos, nós sabemos que existem pessoas que perseguem a igreja, pensando que a igreja ficará sem ter quem a defenda. Nós sabemos que há muitas pessoas, e nós estamos presenciando recentemente um massacre na Síria, de homens ímpios, que estão matando cristãos e expondo a vileza do seu coração e a atrocidade dos seus atos em redes sociais para que possam se vangloriar do que tem feito a igreja do Senhor. Queridos, essa igreja tem um dono. A igreja do Senhor, ela não está entregue à deriva. Quando Paulo perseguia a igreja, pensando que entraria dentro de Damasco como uma besta selvagem, um javali voraz,
o Senhor o encontra. E naquele que achou que entraria dentro da cidade, forte para destruir a igreja, entrou cego e carregado pelos braços. Porque não há na história ninguém que afrontou a igreja do Senhor e foi bem sucedido no seu ato. E eu quero dizer isso também àqueles que introduzem mentira e inverdades dentro do corpo do Senhor. E até mesmo àqueles que se vangloriam de promoverem divisões, achando que o corpo do Senhor, ao ser dividido e repartido, isso ficará impune, e não ficará, meus irmãos. A igreja, ela pertence ao Senhor, que zela pela igreja. Ele está vivo e conduzindo a igreja e vendo tudo o que acontece dentro da igreja dele. Vendo como decisões são tomadas, vemos como crentes vivem. O Senhor está vendo tudo. E há quem ache aquela frase: quem você pensa que você é para me julgar? Só Deus pode me julgar. Na tentativa de dizer, olha, eu estou vivendo no meu pecado e estou confortável com isso. E eu quero dizer, se você pensa assim, cuide. Porque Hebreus capítulo 10, verso 31 diz que é horrenda coisa cair na mão de um Deus vivo. Deus está vivo, irmãos. Não negligenciemos a nossa vida diante do Senhor. Vivamos de acordo com a verdade do Senhor. Deus está cuidando e zelando da igreja dele. Não nos enganemos. Essa igreja tem um dono, queridos. Mas além disso, nós aprendemos aqui também nesse segundo ponto do sermão, que os falsos deuses não podem socorrer o povo deles. Veja, queridos, há um episódio na Escritura, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, em 1 Reis, no primeiro livro das reis, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo número 18. Primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 18. Creio que a maioria de vocês conhecem esse texto aqui. Elias, ele estava sendo desafiado, ou ele promoveu um desafio com 400 profetas de um Deus pagão. E todos 450 profetas, de acordo com o verso 22. E quando agora Elias convoca esse pessoal para que se ofereça sacrifícios, a Bíblia diz que eles passam tempos e tempos clamando a esse falso Deus, cujo nome era Baal, pedindo para que Baal socorra. E de repente nada acontece. Então Elias agora no verso 27, olha o que o escritor diz. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou quem sabe de viagem. Talvez ele esteja dormindo e despertará. Olha o que eles está dizendo. Vocês não estão servindo um Deus? Por que vocês estão clamando e ele não responde? Aumenta o tom de voz. Grite mais alto. Fale com mais clareza. E você percebe que o texto vai mostrando que esses falsos deuses nada podiam fazer. Às vezes, queridos, a impressão que algumas pessoas têm da igreja do Senhor é isso. Que ela faz o que ela quer, ela trata a igreja como ela quer, vive do jeito que quer, como se estivesse servindo um falso Deus como esse aqui. Que não está vendo nada, que não está observando o que tem acontecido. Mas quando Elias clama ao Senhor, meus irmãos, quando Elias levanta a sua voz, olha o que acontece no versículo número 36 a seguir. Olha o que Elias diz. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto
e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Qual que foi a consequência disso, meus irmãos? Olhe para o verso 39. O que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É esse Deus, queridos, que nós estamos aqui para adorar. Você já parou para pensar que grande privilégio é você poder estar diante de um Deus vivo, de um Deus santo, de um Deus justo, que preserva o seu povo, que zela por seu povo, que cuida do seu povo. Isso é algo extremamente maravilhoso, queridos. Nós estamos aqui nessa noite, queridos, para adorar esse Deus. E é por isso que não há espaço na igreja do Senhor para verdades no plural. Porque só existe uma verdade. Quando Jesus orava pela igreja, ele disse: Senhor, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Na igreja do Senhor, querido, só há espaço para aquilo que a palavra do Senhor diga. Na igreja do Senhor só há espaço para que a gente seja orientado pela palavra do Senhor. E é por isso que, como igreja do Senhor, nós temos que estar prontos, meus irmãos, para clamarmos a Deus quando estamos passando por dificuldade, mas também a estar prontos a viver segundo a verdade e a defender a verdade, custe o que custar. Se você olha para a história da igreja, você verá que a verdadeira igreja do Senhor sempre foi conhecida por ser inflexível em relação à verdade. Os puritanos foram mortos, fugiram da Inglaterra, mas não retrocederam à verdade. Eles morreram lutando pela verdade, mas se recusaram a abandoná-la. Muitos deles optaram por abandonar suas famílias, amigos e tudo que estava envolvido, mas não abriram mão da verdade que creram e que criam. Muitos perderam seus familiares pela fé que possuíam, mas não renunciaram à verdade. Queridos, a igreja do Senhor é chamada a viver, a defender, a sofrer e, se necessário, a morrer pela verdade. Esse é o papel da igreja como coluna e baluarte da verdade. Mas a última coisa que Paulo termina nesse texto aqui dizendo, que nós ouviremos na semana que vem, é que a igreja deve pregar a verdade. Paulo agora vai mostrar que verdade é essa que nós devemos viver. E Paulo diz que essa verdade é a verdade sobre Cristo Jesus. E eu não vou correr com o conteúdo dessa parte, porque isso é algo extremamente importante para a nossa vida. Porque Paulo vai mostrar em primeiro lugar que essa verdade que a igreja deve pregar, em um passado ela foi misteriosa, mas em Cristo ela foi revelada. Ela foi revelada quando Cristo se fez carne. Ela foi revelada quando Cristo, ele foi anunciado, ele foi justificado em espírito. Quando Cristo se revelou aos anjos, quando Cristo foi anunciado entre aqueles que não conheciam, quando Cristo foi exaltado em glória. Por isso que a igreja tem que saber qual é a verdade que ela precisa pregar. E a verdade da igreja é que Cristo é Senhor, não apenas da igreja, mas Ele é Senhor de todo mundo. Ele governa tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor sobre as nossas enfermidades. Ele é o Senhor sobre a nossa saúde. Ele é Senhor sobre tudo. É essa a verdade que a igreja do Senhor deve pregar, deve viver e deve sofrer se for necessário por causa dela. Queridos, o que nós aprendemos nesse sermão? Em primeiro lugar, nós aprendemos que nós precisamos obedecer à verdade. Queridos, a palavra do Senhor não é um conselho. A palavra do Senhor é uma determinação. Paulo estava orientando Timóteo para que Timóteo colocasse a palavra do Senhor em prática. Esse é o nosso desafio. Tiago diz que a grande dificuldade não é ser ouvinte da palavra do Senhor, mas é ser praticante. E Tiago diz que aqueles que ouvem e não praticam, enganam a si mesmos. E muita gente, às vezes, continua se enganando, achando que está tudo bem, vivendo no pecado, recusando Cristo, desprezando a verdade de Deus e achando que tudo está bem. Querido, você está se enganando. Você está perdendo o seu tempo.
E é por isso que, como igreja, nós precisamos obedecer à verdade. Mas, além disso, nós precisamos defender a verdade. Paulo é conhecido por seus embates pela fé. Paulo determinou a Timóteo que ele, como um soldado arregimentado pelo Senhor, que ele combatesse pela causa de Cristo. E a igreja do Senhor também foi convocada por ele para isso, para zelar pela verdade, pregar a verdade e defendê-la. E a última coisa que nós vamos ver detalhadamente semana que vem é que nós não podemos nos esconder, nós temos que pregar. O que os nossos vizinhos precisam saber é que a esperança que eles precisam, só Cristo pode dar. O que os nossos amigos de trabalho precisam saber é que a esperança para a vida deles é Cristo. Essa é a mensagem, queridos, que nós temos que pregar. E é em torno dela que nós estamos reunidos nesta noite. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por essa palavra. Senhor, nos ajude, Senhor, a vivermos em conformidade com a verdade. Não permita, ó Deus, com essa suposta pluralidade de verdades dos nossos dias, contamine o nosso coração a ponto de nós acharmos que nós podemos viver como nós queremos. Não permita, Senhor, que nós vivamos iludidos. Nos ajude a viver segundo a verdade da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a semana após semana, tudo isso que nós temos ouvido Paulo nos instruir, que nós pratiquemos, Senhor. Que nós vivamos de acordo com o que o Senhor tem nos revelado por meio da Tua palavra pregada. Que dia após dia, Senhor, a nossa vida seja amoldada pela Tua palavra. Que nós tenhamos prazer na Tua palavra, como o salmista nos diz. Que nós tenhamos, ó Deus, sintamos deleite ao lermos, ao conhecermos a Tua lei, para que por meio dela nós possamos viver. Mas, Senhor, nos faça também lutar pela verdade. Nos dê coragem, Senhor. Não permita que nós nos acovardemos. Não permita, ó Deus, que nós nos tranquemos dentro dessas quatro paredes e esqueçamos que lá fora há muita gente perdida, crendo em um monte de coisa que a Tua palavra não diz. Nos ajude, Senhor, a defender a verdade no nosso trabalho. Nos ajude a defender a verdade, Senhor, nas nossas universidades. As crianças que estão aqui, Senhor, que frequentam as salas de aula, ajude essas crianças a defenderem a sua fé. Não permita, Senhor, que elas sejam enganadas por pessoas que não Te amam, mas que a cada dia, Senhor, tudo aquilo que elas têm aprendido possa transformar o coração delas e elas possam ser firmadas na verdade do Senhor. Nos ajude a pregar, Senhor. Nos ajude a anunciar a boa nova em Cristo Jesus, de que há esperança para o principal dos pecadores. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.